Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hollywood está constantemente sendo criticada por estar passando por uma crise criativa, seja na escolha de atores, seja na escolha de diretores, seja reciclando muitos materiais da década de 70, relançando filmes, fazendo reboots, sequências, etc. E muitas pessoas criticam também os trailers por estarem estragando muita coisa, por estarem revelando demais a respeito dos filmes, e eu não vejo muitas pessoas falando a respeito de pôsteres. E eu decidi fazer um vídeo tentando mostrar que pôsteres também são frequentemente reciclados, que as ideias são reaproveitadas por vários motivos. Algumas vezes por motivos mais nobres e outras vezes simplesmente porque as pessoas querem copiar descaradamente outros filmes. Por isso eu não vou fazer uma lista de top 10, do 10 até o primeiro, porque eu acho que depende muito do grau, depende muito da motivação pelas quais os dois pôsteres são parecidos. Por isso eu decidi, na verdade, abordar por temas diferentes, que na minha opinião eu acho que foram as principais motivações desses pôsteres terem saído tão parecidos. E vale frisar nesse ponto que geralmente os diretores e até mesmo os produtores não têm tanta mão assim nos trailers e no pôster. Geralmente isso recai sobre o setor de marketing do estúdio, que muitas vezes é inclusive terceirizado. Muitas empresas trabalham para os estúdios fazendo trailers, fazendo pôsteres. Então não necessariamente se um pôster é copiado de outro, quer dizer que o diretor daquele filme copiou outro filme, porque muitas vezes o marketing fugiu da mão dele e ele não teve uma opinião na decisão. E o primeiro item para mim é quando os dois pôsteres são muito parecidos devido à identidade visual que os criadores querem passar. A gente vê esse tipo de coisa principalmente em franquias, por exemplo, o universo cinematográfico da Marvel, que repete muito os mesmos temas no pôster, repete muito as mesmas coisas. Por exemplo, se a gente der uma olhada no pôster do Homem de Ferro 3 e do Thor The Dark World, que saíram bem próximos um dos outros, o pôster dos dois é praticamente idêntico. Se você trocar os personagens e trocar a cor de fundo, eles se transformam no mesmo pôster, e isso foi uma clara tentativa da Marvel de criar uma identidade visual para você ver aquele pôster e já saber que se trata de um filme da Marvel. A mesma coisa a gente pode dizer a respeito dos filmes do Christopher Nolan. Se a gente observar os pôsteres de A Origem, The Dark Knight e The Dark Knight Rises, vocês vão ver que os três pôsteres trabalham uma temática parecida do personagem principal, de uma forma sombria, de costas. Então eu acho bem interessante eles trabalharem essa identidade visual. O Nolan trabalhou essa temática inclusive em outros filmes dele. Homenagem. Para mim esse é o motivo mais comum de um pôster parecer com outro. Quando um criador ou quando uma equipe criativa decide se inspirar em outro filme e demonstrar isso através do pôster. Para mim esse é um motivo bem nobre. A gente pode ver entre o pôster de Stranger Things e o pôster de Star Wars: Despertar da Força, que os dois trabalham uma temática muito parecida, os dois tentam transmitir o mesmo feeling, eles têm a mesma paleta de cores, eles têm os personagens numa posição relativamente parecida. Então acho que mesmo que as pessoas tentem falar que Stranger Things não tentou se inspirar em Star Wars, eu acho que é quase inegável que existiu sim uma inspiração. E outro que eu acho muito interessante, que eu acho mais criativo talvez de todos, é o pôster de Brokeback Mountain, que é o filme com o Jake Gyllenhaal e com o Heath Ledger. E pode parecer que não, mas muitas pessoas já na época do lançamento do filme perceberam as semelhanças entre o pôster de Brokeback Mountain e o pôster de Titanic. E eu acho bem interessante porque eles não utilizam nenhum elemento nos dois pôsteres. Não tem, obviamente, um barco enorme no pôster de Brokeback Mountain, mas se você olhar para os dois lado a lado, você percebe a mesma paleta de cores, você percebe uma sensação parecida olhando para os dois, o que claramente foi uma intenção dos criadores do pôster de Brokeback Mountain de remeterem a um dos filmes mais famosos de todos os tempos, que trabalha uma temática também de romance, de amor e etc. E um caso que, se a gente for olhar, beira quase o plágio, é o pôster de It Follows e da série Riverdale. O criador, inclusive, já falou abertamente que ele é um grande fã do filme It Follows, então por isso os pôsteres são tão parecidos assim, mas é inevitável que muitas pessoas vão perceber uma semelhança tão grande. Vocês podem observar, os dois pôsteres são bem parecidos, com um casal dentro de um carro numa noite bem escura. E outra forma de homenagem muito comum também é de filmes novos, de homenagearem filmes bem antigos. Por exemplo, se a gente olhar o pôster de Casablanca, que é um dos maiores clássicos de todos os tempos,
e o pôster do The Good German do George Clooney, você vai notar que se você olhar rápido, você praticamente não percebe uma grande diferença entre os dois pôsteres, e a homenagem entre os dois é bem óbvia, e uma homenagem nem tão óbvia assim é a homenagem do pôster do filme Homem de Ferro, o primeiro filme que deu o pontapé inicial no universo Marvel, pro filme The Rocketeer. E se a gente olhar a semelhança entre os dois, as cores, o posicionamento dos personagens, o fato de ter um homem vestido de robô voando também, então acho que é inevitável que essas comparações sejam feitas e, como eu falei, eu acho que essa homenagem é muito positiva, é bem legal a gente observar algumas semelhanças e como um filme pode influenciar o outro. A próxima categoria de pôsteres parecidos que eu coloquei foram as paródias. Geralmente é muito comum quando um filme de paródia é feito que ele tente se inspirar no pôster do filme original, obviamente para criar um vínculo entre os dois, para as pessoas olharem para o Espartalhões, por exemplo, e já saber que é um filme baseado no filme 300, que é uma paródia, que é uma sátira, que é um filme feito para zoar com o filme original. E nessa categoria a gente vê filmes como D'Artagnan e O Gato de Botas, que trabalham um personagem protagonista exatamente na mesma posição, e os dois trabalham essa temática de mosqueteiros, etc. E nesse mesmo sentido a gente vê o pôster de Austin Powers e o pôster do 007, que também trabalham conceitos bem parecidos. Outros pôsteres bem parecidos que se enquadram nessa categoria, apesar de um filme não ser necessariamente a paródia do outro, é o filme, por exemplo, Vizinhos 2 e o filme Guerra Civil. Obviamente que o filme com o Seth Rogen não é uma paródia do Guerra Civil, mas o pôster claramente foi inspirado e eles ficaram bem parecidos. E outro pôster que eu achei bem parecido, que eu me surpreendi até, porque eu estava pesquisando vários pôsteres para ver quais se encaixavam, foi o pôster de Chumbo Grosso, que é um filme genial, é uma zoeira com filmes de policial, dirigido pelo Edgar Wright, e o filme Bad Boys 2, que é quase que um molde para filmes de policial, para essas duplas de comédia entre policiais. Então acho que também existiu uma influência do filme Chumbo Grosso com relação ao filme Bad Boys 2. Depois eu coloquei a categoria As Pernas Abertas. Vocês podem não estar entendendo exatamente o que eu estou falando, mas prestem atenção. Eu já citei dois filmes que fazem parte dessa categoria, o filme do 007 e o filme do Austin Powers, e tem mais uma infinidade. Eu acho que é o modelo de pôster que mais foi utilizado até hoje, é ter uma mulher com as pernas abertas na capa, fazendo quase que a moldura do resto do pôster. Se a gente olhar, tem filmes como Kingsman, Super Troopers, The Sitter, Sexy Drive e mais uma infinidade, acreditem, tem mais muitos e muitos pôsteres que também usam essa estratégia de marketing, que é colocar uma mulher com as pernas para fora e abertas. E a grande semelhança entre esses filmes que eu consegui encontrar não são tantas assim, mas a maioria deles são filmes de comédia ou são sátiras. Cópias descaradas. Eu já falei de influências, já falei quando um filme tenta remeter a outro filme, quando um filme se influencia por outro, e agora eu vou falar de cópias que, na minha opinião, são cópias meio descaradas de pôsteres de filmes mais bem-sucedidos. A gente observa, por exemplo, no filme Identidade Bourne e no filme 88 Minutos, estrelado pelo Al Pacino, que os protagonistas estão exatamente na mesma posição, exatamente com a arma na mesma mão, praticamente na mesma posição mesmo, e os dois têm uma espécie de relógio ou mira na mesma posição também para dar aquela sensação de urgência para o filme. E outro filme que exemplifica muito bem isso, que eu me surpreendi, foi o filme Face Off, ou A Outra Face, que é aquele filme onde o Nicolas Cage e o John Travolta trocam de cara, e o filme The Punisher, onde o John Travolta também participa. E se você olhar os dois, você pode acreditar, inclusive, que um é sequência do outro, principalmente por ter o mesmo ator e também pelos pôsteres serem extremamente parecidos e usarem o mesmo conceito de uma cara dividida em duas. Isso é muito comum também, eu achei uma infinidade de exemplos de quando um filme faz muito sucesso, vários outros filmes tentam seguir na mesma linha. Depois que saiu Star Wars, vários e vários estúdios começaram a lançar pôsteres parecidos. A gente vê, por exemplo, o filme Conan o Bárbaro, o filme Tron da Disney, e eles tentam sim puxar a inspiração do Star Wars, tentam trazer aquele feeling que o Star Wars trouxe e talvez conseguir com isso atrair o público também. E outro exemplo de um filme que puxa muito do outro, vocês sabem que o Tyrese Gibson é um dos personagens principais do Velozes e Furiosos, ele é um grande amigo e um grande fã do Vin Diesel, ele inclusive comprou briga com o Dwayne Johnson, o The Rock, para defender o Vin Diesel nas tretas que eles estavam tendo nos bastidores de Velozes e Furiosos. E ele gosta tanto do Vin Diesel que até o pôster de Triple X ele copiou descaradamente. E se você olhar as semelhanças entre o pôster do Triple X e o pôster de Waist Deep,
que é um dos filmes do Tyrese Gibson, vocês vão ver que a semelhança é muito grande, os dois estão na mesma posição e a mulher que acompanha os dois também está exatamente na mesma posição. Até o Keanu Reeves, que é o cara mais gente boa de Hollywood, também é culpado disso. Na verdade, estou brincando, como eu já falei, muitas vezes é a equipe de marketing que decide tudo isso, não o ator, não o diretor, mas se você olhar o pôster de Street Kings, é inevitável que você compare com outro filme que também trabalha corrupção e violência da polícia, que é um pequeno filme que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor ator, chamado Dia de Treinamento. Se você olhar os dois pôsteres, é inevitável que um foi influência para o outro, sim. Coincidências. Eu coloquei como uma categoria também coincidências porque eu realmente não acho que The Big Lebowski, O Aviador e o Hancock, um filme tenha influenciado o outro ou que alguém tenha copiado o outro. São simplesmente temas muito parecidos e muito universais. Você colocar a cara do ator principal de óculos, e eu acho que vários outros filmes também fizeram isso, mas eu acho que só os personagens estarem na mesma posição não se enquadraria em um ter copiado o outro. Por exemplo, Dreamgirls e As Panteras Detonando, que os dois são 3 mulheres de costas, e só isso, o pôster são somente as 3 mulheres de costas, mas eu acho que não existe uma relação entre um filme e outro. E eu deixei o melhor pro final, algumas coisas bem bizarras que a gente vê em trailer. A primeira coisa bizarra que eu coloquei nos trailers é o Matt Damon ter um pôster somente da cara dele com vários escritos na frente. Se a gente olhar, tem vários exemplos, tem o The Adjustment Bureau, tem o The Martian, tem o novo filme do Bourne e mais alguns em que só tem a cara do Matt Damon e escritos na frente da cara dele, o que eu acho bem curioso, porque não é tão comum assim da gente ver posters nesse sentido. Tem a rede social, tem alguns outros, mas o mesmo ator ter 4 ou 5 pôsteres da mesma forma, eu achei bem curioso e eu decidi citar aqui pra vocês. E outra enorme coincidência que, na minha opinião, passa dos limites e já se transforma quase que numa cópia ou num plágio, é o filme As Aventuras de Dick and Jane, que tem o pôster exatamente igual o filme do Funny Money, com o Chevy Chase. Pra quem não sabe, o Chevy Chase é um ator das antigas que fazia muitas comédias bem engraçadas, ele era um dos grandes comediantes da década de 80, e os pôsteres são exatamente iguais. Inclusive no filme do Chevy Chase tem ele com uma maleta cheia de dinheiro, e no filme do Jim Carrey a gente vê que ele tem só a maleta. Mas se a gente olhar, tem um pôster alternativo do mesmo filme onde tá voando dinheiro do bolso dele. Então até o conceito de uma maleta cheia de dinheiro, eles só dividiram em 2 pôsteres diferentes, mas pra mim, sinceramente, isso já passa do limite da homenagem e já beira o plágio. E outra bizarrice que muitas pessoas já falaram é a respeito do pôster do Lincoln e do Alien. Os dois têm o pôster exatamente igual, com a mesma face de perfil e o nome do filme escrito exatamente no mesmo lugar. Vocês podem olhar que muitas pessoas já tiraram fotos dos 2 filmes, muitas pessoas já viram porque eu já vi várias pessoas compartilhando esse fato no Facebook. Em defesa ao filme Alien, ele não é o pôster original do filme, ele é somente o pôster especial para Blu-ray e para a edição mais barata do Blu-ray ainda, que não é da série toda. Então não defendendo o filme, porque sim, essa coincidência realmente aconteceu, mas não é o pôster original e sim uma versão exclusiva para Blu-ray. E para finalizar, eu vou colocar 2 pôsteres diferentes aqui nos cantos e vocês me ajudam a decidir se eles são ou não parecidos, e vocês me ajudam a entender o que está acontecendo nessas 2 imagens. E se você não achou que os pôsteres são parecidos, olha de novo, você deve estar precisando de óculos, porque eles são exatamente o mesmo corpo. Eu inclusive fiquei na dúvida e tentei substituir os 2 corpos no Photoshop, e são exatamente os mesmos corpos nos 2 pôsteres, o que é curioso porque são 2 atores completamente diferentes, inclusive um deles é o The Rock, que eu acho que é o corpo da foto, porque o outro filme é muito mais novo, e esses 2 filmes são o filme The Snitch, com o The Rock, e o filme Shot Caller, que eu vi recentemente com minha mãe e com meu pai na Netflix. É um filme ok, é um filme legal de assistir, tem algumas coisas legais, e é curioso a gente notar que os 2 filmes foram dirigidos pelo mesmo cara. Então acho que falta muita criatividade mesmo para uma pessoa usar o mesmo corpo em 2 pôsteres diferentes. Eles não poderiam ter tirado uma foto nova, afinal não é nem um pôster pra lá de outro mundo, não é nem um pôster sensacional, é um pôster mais clichê possível do personagem principal fazendo cara de mal na capa. Então acho que foi muita falta de criatividade mesmo ter usado o mesmo modelo para 2 pôsteres diferentes. O que vocês acham que aconteceu? Porque com certeza o Photoshop rolou solta nesses pôsteres. Então galera, nesses últimos dias, nessas últimas semanas eu fiz uma pesquisa bem intensa a respeito de capas, a respeito de pôsteres, e eu tenho muito mais informação que não ia dar tempo de falar num vídeo só. Então se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho, que me ajuda bastante. Valeu!
e nos vemos em breve.